Eu creio que há uma restituição na questão das famílias desse lugar, das finanças desse lugar, da saúde desse lugar. Tudo aquilo que a gente tem feito para Deus. Às vezes a gente fala de restituição, a gente já pensa logo em dinheiro. Mas Deus tem muito mais do que dinheiro para dar. Dinheiro se renova todo dia alguém tem dinheiro, trabalhando a gente tem. Mas Deus quer entregar a vida nesse lugar, nessa noite. É isso que Ele tem para essa casa, Douglas e Thaís. E para todo aquele que quer entrar, amém? Amém. Vou ler uma passagem para vocês, muito conhecida. Essa é uma passagem, uma das passagens que todo mundo conhece. A gente tem canções sobre ela. Está lá em João 11, de 1 a 6, depois no 40 e 44. Vou começar aqui, quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, amém? Eu vou começar no livro, que no livro tem tudo aqui, tá bom, meus irmãos? E diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quero que você guarde aqui. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. E diz para Jesus que quem estava doente era aquele que ele amava. Para que, como se Jesus pudesse esquecer disso. Jesus não se esquece, Ele nos ama, amém? Ele não precisa que ninguém lembre Ele de que Ele ama a minha vida e a sua vida, amém? Nós estamos centrados, todas as vezes que Ele estende a mão para nos abençoar, a mão dele está cravado o teu nome e o meu nome, e a nossa família, a nossa casa, amém? Então ninguém precisa lembrar Jesus: olha, Thaís está aqui, ama ela, Senhor. Ele fala: não, ela é a menina dos meus olhos, eu a amo. Amém, Thaís? E ele diz, e continua seguindo assim: boa noite. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Tudo bem, querida? Boa noite, seja bem-vinda. E a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias. Eu vou ler essa parte de novo. Elas mandam chamar Jesus, porque Lázaro, que era amigo de Jesus, estava doente. E Jesus, ouvindo que ele estava doente, Jesus permanece no lugar onde ele estava por mais 2 dias. Amém? Claro. Daí a gente vai conversar já sobre isso. Então estava assim: ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto para que, por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. E tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Amém? Essa é a palavra de Deus para o dia de hoje. Essa é uma palavra que, mesmo dentro de um cenário de morte, de um cenário de enfermidade, Lázaro não tinha morrido ali ainda, ele estava enfermo. A gente olha que as suas irmãs estavam desesperadas, e elas, sabendo que Jesus não estava ali, Jesus era um frequentador da sua casa, ele amava aquela família, ele esteve em todo momento que tudo transcorria bem ali, mas quando Lázaro fica doente, elas, sabendo que Jesus tinha algo para fazer, elas se desesperam e mandam chamar Jesus. Jesus, sabendo que Lázaro estava doente, Jesus ainda fica 2 dias naquele lugar. Às vezes nós estamos tão angustiados com uma situação, nós estamos tão desesperados por alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, que a gente começa a clamar por Jesus, ou começa a pedir para os irmãos orarem, ou começa a pedir para as pessoas fazerem algo pela gente, como se Jesus não tivesse ouvindo. Só que Jesus estava naquele lugar e ele fica por 2 dias. E eu fico imaginando que, quando isso acontece, Marta e Maria ficam ali pensando: por que Jesus, sabendo que meu irmão está doente, está enfermo aqui, não vem rápido ter com ele, se ele ama tanto? E às vezes a gente pensa que Jesus está demorando para chegar na nossa aflição. Jesus para por esses 2 dias, porque o que Jesus queria, na verdade, naquele momento com Marta e Maria,
era primeiro mostrar para elas que não era momento para incredulidade. E no momento que as coisas estão muito difíceis na nossa vida, a gente tem uma tendência a não crer. A não crer que o Jesus que estava fazendo para a gente até agora, ele para de fazer no momento que a gente mais precisa. Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Jesus continua fazendo mais ainda nos momentos que a gente mais precisa. E ele espera 2 dias, porque o que elas queriam era contar para aquele Jesus que o irmão estava doente. O que Jesus queria era fazer algo muito maior do que ouvir a lamentação de alguém. Jesus, ele não quer que a gente fique só contando as nossas dores para ele. Ele não quer ser participante. Sabe quando a gente vai nos velórios e as pessoas estão ali, aí chega um, a gente conta, olha, morreu. O que Jesus queria era fazer um milagre muito maior. Ele queria que aquelas mulheres vissem algo que era muito maior. E ele diz assim, não disse a vocês que se você crer, vocês vão ver a glória de Deus. Se vocês olharem para o que está acontecendo aqui, mulheres, vocês vão ver uma coisa muito maior. Essa dor e essa enfermidade, essa morte, essa doença não é para a morte. É para a glória de Deus, é para edificar o nome de Deus. Só que a gente sabe na história que Lázaro morre. E vocês imaginam quando essa situação acontece? Jesus não chega no tempo devido e Lázaro morre. Às vezes nós estamos numa situação de arrebentar. E aí não acontecem as coisas como a gente queria. Jesus não fez o que a gente esperava, mesmo a gente orando. E a gente orava, e os irmãos oravam. A gente está fazendo uma casa de paz, não tá? E de repente vocês estão com uma questão, vocês estão com uma questão, eu estou com uma questão, mas a gente está vindo aqui toda terça-feira. E a gente está falando para Deus, olha Deus, está chovendo lá fora. Olha Deus, eu estou passando, estou saindo da minha casa. A minha família não está às vezes nem gostando que eu vou lá com os irmãos orar. Então faz logo, Deus. Por que o Senhor não chega logo? Mas eu queria te falar uma coisa. Ele tem um tempo certo para fazer todas as coisas. Ele nunca age fora do tempo. Porque ele sabe que quando ele agir no tempo certo, as coisas serão precisas e serão para sempre. Elas não mudarão. Às vezes nós queremos uma coisa e a gente dá um jeitinho para fazer rapidinho. Só que aquilo que a gente fez rapidinho não se sustenta. Rápido se desfaz. Mas aquilo que Deus faz tem um período indeterminado para terminar, porque é Ele que determina o tempo de todas as coisas. E foi isso aqui. Só que aquelas mulheres, quando viu Lázaro morrendo, e Jesus chega. Chega ou não chega, gente? Chega. Jesus chega e vê um cenário absurdo de morte. Olhando para aquelas mulheres pensando assim, mas por quê? A tristeza de Jesus não era Lázaro morto. Era a incredulidade daquelas pessoas que andavam com ele. O que nós precisamos nessa noite é movimentar a nossa fé. A nossa fé precisa ser movimentada. Nós precisamos continuar crendo e acreditando. Ele diz aqui, se creres, verão a glória de Deus. O que ele está dizendo aqui é que mesmo que a circunstância, mesmo que esteja chovendo lá fora, mesmo que a gente não tenha tudo que a gente tem pedido, e tem coisas na nossa vida que são urgentes, ele está dizendo assim, eu vou fazer. Sou eu, vocês têm a minha palavra, ela que está empenhada. Ele demora 2 dias para chegar, Lázaro morre, mas ele chega. O que ele queria, ele não queria ver um cenário de um comentário de alguém que havia morrido, ou um comentário de um luto onde todo mundo estivesse chorando. Ele queria fazer algo extraordinário. Ele queria mostrar para aquelas mulheres que tinha ressurreição para aquele lugar. Tinha alguém que podia levantar dentro dos mortos para glorificar o nome de Deus. Tem situações na nossa vida que a gente precisa que sejam ressuscitadas. Elas estão mortas, elas não precisam avisar que ninguém morreu. Às vezes a nossa condição financeira, às vezes o nosso casamento, às vezes a nossa saúde, isso já está decretado que não tem jeito. Nós temos um menino aqui que está com o joelho machucado, diferente da semana passada. Essa semana foi muito difícil para ele. Eu tenho certeza que cada um, se eu perguntar, está tendo um percalço para contar. Tem uma situação difícil. É notório que a nação desse país está passando dificuldade financeira, está passando um estreito na questão do trabalho e do dinheiro. Mas o que Deus precisa fazer na nossa vida nessa noite, muito mais só que restituir, é ressuscitar a nossa vida nessa questão, a nossa fé, em acreditar que Deus está agindo mesmo quando a gente não está vendo. Mesmo quando Marta e Maria não estavam vendo o que ele estava fazendo, ele estava agindo, ele estava chegando. Deixa eu te contar uma coisa, mais do que a gente nessa noite aqui. E é para nós que chegou nessa casa. Não tem gente de fora. Deus está falando comigo e com você. Ele não está dizendo que ele está vindo, ele está dizendo eu cheguei. Deus chegou nessa casa. Deus chegou nessa casa. Douglas e Thaís, quando vocês abriram aquela porta e vocês disseram que queriam uma casa de paz, ele disse assim, estava do lado de fora, agora estou do lado de dentro.
Tem restituição para essa casa nessa noite. Tem restituição para as famílias que aqui chegaram, amém? Só que ele chega e faz uma coisa. Ele chega, Lázaro está morto. E ele chega, ele olha, aí sepultaram Lázaro, é claro, não podia deixar. Lázaro já estava morto por 4 dias. Jesus demora 2, só que tem a distância para chegar no lugar. E aí não era um lugar perto onde ele estava, só que o que acontece? Eles já tinham sepultado Lázaro. Eles tinham colocado uma pedra na frente do sepulcro. Eles tinham atado Lázaro no seu corpo todo. Eles tinham colocado um lenço para cobrir o seu rosto. E sabe o que eu penso nisso? Que quando Jesus manda tirar a pedra, ele manda tirar. Jesus podia tirar de forma sobrenatural, não podia? Ele podia dizer para a pedra, remova-se, e ela se moveria. Ele podia não dizer só Lázaro sai para fora. Ele podia dizer assim para Lázaro, tira todas essas ataduras agora, cai por terra. Elas cairiam ou não cairiam, gente? Elas cairiam. Ele era o próprio Deus ali falando. Ele era o próprio Deus ressuscitando aquele homem. Primeira coisa que ele faz, ele olha para o cenário e se entristece pela incredulidade daquelas mulheres. Mulheres que andaram com ele, como nós sabemos que ele está aqui. O que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite, tenham fé. Não duvidem. Não duvidem. Quando olhar para o problema, que ele for uma pedra gigante, diga para ela no nome de Jesus, remova-te daqui. Use o nome de Jesus nesse tempo. Use a fé, que muito pequena, não seja ela minúscula, que a palavra diz que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha. E ele estava dizendo que essa montanha pode ser o nosso problema. Amém? E aí ele chega nesse lugar e ele olha para aquele canto e ele diz assim, removam a pedra. Removam a pedra, ele manda remover. Porque ele precisa que a gente tenha um ato de fé. O ato de fé de vocês hoje para eu sair da casa de vocês em plena chuva. Eu acreditei que quando eu chegasse aqui não ia ter ninguém. Quem estava sem fé era eu, né? Mas quando eu cheguei, a casa foi enchendo, eu falei, glória a Deus. Tem um povo que tem mais fé que eu, Senhor, obrigado. E aí vocês foram chegando. Primeira coisa que vocês fizeram, remover a pedra, o empecilho para vocês chegarem nesse lugar. Há uma ação de Deus na vida de vocês já. Há uma ação de Deus na sua casa que podia dizer, hoje não dá para eu abrir a casa porque chovendo fica ruim para mim. Tem um monte de gente dentro da minha casa, mas vocês disporam o coração. E ele disse para Lázaro, sai para fora. Vocês saíram para fora. Amém. Acredito que a fé já está sendo ressuscitada. Já existe um movimento da gente sair do nosso lugar. Lázaro, gente, Lázaro era amigo de Deus ou não era? De Jesus ou não era? Ele estava no céu ou não estava? Estava no céu. A Bíblia não conta. Nós que estamos aqui contando uma história sobre a história. Lázaro estava no céu, mas ele ouve a voz de Jesus e a obediência da semana passada, lembra? Rapidamente ele volta para aquele lugar daquele corpo e ele sai para fora. Só que precisava de mais uma coisa. Precisava que tirasse as ataduras que ligavam ele. Ele estava do lado de fora. Ele já tinha ouvido a voz de Deus, mas ele estava amarrado. Tinha um lenço sobre o seu rosto. E aí Jesus manda que tirem as ataduras e tirem tudo que estava amarrando ele para ele se tornar livre. Às vezes nós saímos de casa, nós viemos para cá. Nós queremos a restituição de Deus. Nós saímos do nosso lar, nós temos fé para sair do nosso lar. Nós chegamos nesse lugar, nessa casa de paz, mas a gente ainda está amarrado. A gente está amarrado, desconfiado do que Deus está fazendo. A gente está amarrado com as coisas que a gente ainda está ligado do mundo. Sabe, com o nosso pecado, com as nossas dores, com os nossos traumas. Eles não são irreais, eles são legítimos. A gente está passando necessidade. A gente está passando perrengue, gente. Isso não é mentira. A gente sabe disso. Só que Jesus estava falando ali, ó. Tira essas ataduras. O que ele está falando para mim e para você nessa noite. Se desliga disso agora. Sou eu que cheguei. Sou eu que estou te dando liberdade. Sou eu que cheguei e disse, ressuscita porque eu estou restituindo. Estou restituindo para Marta e Maria o irmão delas. Restituindo vida neles. Ele volta para casa. O que Deus está falando para essa casa nessa noite. Estou restituindo lares. Estou restituindo casamentos. Estou restituindo finanças. Estou restituindo sonhos. Estou entregando vida. A gente precisa crer que Ele está fazendo isso nessa noite. Nós não estamos vendo nada. Nós estamos vendo nada. Fala, Deus, essa mulher aí está falando que você está restituindo. Mas quando eu volto para minha casa, está a mesma coisa. O que Ele está falando, eu estou agindo. O que você não precisa ver. A palavra de Deus diz que você não precisa ver, você precisa crer. Porque Ele fará. Todas as promessas de Deus passam pelo teste do tempo. Ele está forjando a nossa história. Ele está forjando o nosso caráter. Ele está querendo saber até onde a gente vai. Pensa que Marta e Maria conheciam Ele. Aquela Maria, sabe, que usou os cabelos para acertar os seus pés. Que gastou um nardo
caríssimo para ungir os pés dele. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Era essa mesma mulher. Essa mulher que estava aqui duvidando que ele não vinha. E ele estava dizendo, eu estou chegando. E aqui ele está dizendo, eu estou aqui. Amém? O que a gente precisa nessa noite é entender que existe critérios para Deus. Não é porque Deus faz negócio comigo, com você. Deus não faz negócio comigo, com você. Quem gosta de fazer negócio com Deus somos nós. Sabe aquelas orações? Deus, se o Senhor me der, eu te dou. Deus, se o Senhor me der, eu não faço mais isso. Deus, se o Senhor me der, eu paro de fazer aquilo. Somos nós que oramos assim, é ou não é verdade? Mas o que Deus fala com a gente, Ele fala, eu continuo te amando. Eu continuo fazendo. Independente do que você é. A única coisa que eu quero que você faça é que você entregue a sua vida para mim. É que você movimente a sua fé. E que você creia que eu estou fazendo. O que Deus está pedindo para nós nessa noite é um critério para que essa restituição entre de forma real nesse lugar. É que vocês creiam, é que eu creia, é que a minha fé esteja nele, que ele está fazendo. Nós não podemos desviar os nossos olhos desse lugar. Não tem como você receber restituição do céu se você não crer. Sabe, Jesus é bom demais. Aquelas mulheres duvidaram de que ele estava vindo. Elas estavam tão confusas e feridas, porque o irmão que elas tanto amavam estava morrendo. Tem situações na nossa vida que é muito grave. E a gente está achando que Deus não está fazendo. Mas ele está dizendo assim, parem de ser incrédulos. Creia porque eu continuo fazendo. Minhas irmãs, meus irmãos, vocês estão aqui. Sabe, vocês estão aqui, tem vida em nós. Tem possibilidades para Deus agir em nossa vida. Se tinha possibilidade para um Deus agir num morto, que dirá se é uma pessoa que está viva aqui. Ele aqui não está precisando ressuscitar um corpo. O que ele está precisando ressuscitar aqui na gente, nessa noite, é fé. É fé. E o que o Senhor está fazendo nessa noite, Ele está fazendo isso, amém? Eu quero que você remova nessa noite. Sabe, nós vamos fazer um ato profético daqui a pouco nesse lugar. Nós vamos remover essa tampa de pedra que está no nosso coração, impedindo da gente, sabe, vir para fora. Mas o que Deus está falando nessa noite também é que a gente precisa remover um tampão do nosso ouvido. Porque Ele chama Lázaro e Lázaro sai para fora. Mas talvez Jesus esteja chamando a gente para fora e a gente não esteja ouvindo. A gente precisa ser restituído na questão do ouvir a Deus. Amém? Deus está falando com a gente. Deus não veio para cá, tirou vocês da casa de vocês. Ele não me tirou e tirou nós lá de Guarulhos, que nós amamos lá Guarulhos, mas nós amamos a Mariporã também agora. Sabe, não tirou a gente daquele lugar para vir contar uma historinha de Lázaro para vocês, não. Ele mandou a gente vir falar que é a vida de Deus para esse lugar, a restituição de Deus para esse campo. Amém? Eu quero que você levante tua mão bem alta e diga, eu creio, eu creio, eu creio. Sabe, eu preciso crer nisso. Eu preciso movimentar meu corpo para isso. Sabe? Mais do que uma ação natural de falas nessa noite. A gente precisa verbalizar para os céus. A gente precisa dizer, Senhor, eu creio que está entrando restituição na minha casa. Todo final aqui a gente dá um marca-texto. Esse marca-texto é um selo para você. Você não pode pegar esse selo e colocar em qualquer lugar. Você tem que colocar esse selo num canto que todo dia você olhe para ele e seja a promessa que o Senhor colocou na tua vida. Ele está prometendo para você nessa noite um compromisso de restituição. Ele está dizendo assim, há um compromisso da minha parte. E a minha parte eu garanto. Você precisa vir do outro lado e dar a garantia da sua. O Senhor não trabalha com robôs. Ele trabalha com filhos e com pessoas. E essas pessoas, filhos, somos nós. Amém? Amém? Eu quero continuar aqui. Você quer acrescentar alguma coisa? Não? Depois ele faz os acréscimos dele, que ele é o pastor da residência, né? Eu vim para um outro lugar com vocês. E essa palavra está tão atrelada a essa.